Agora vamos falar sobre forma trigonométrica dos números complexos. A gente vai acabar revendo algumas coisas que a gente já comentou para dar a introdução, então, a essa forma de escrita. Então, sabemos que o número complexo ele é escrito na forma z igual a mais bi. O a e o b são números reais. E quando colocados no plano, o a e o b, então, aqui é um par ordenado que vai ter A representado no eixo X, né, no eixo que a gente chama de eixo real. Então, aqui vão ser os valores reais. E o Y imaginário. Então, nosso B, como é a parte imaginária, ele é representado no eixo Y, eixo das ordenadas. E esse tipo de representação é chamado de coordenadas cartesianas. E agora eu vou querer representá-los em coordenadas chamadas polares, que é a forma trigonométrica. Então, o que a gente já tem aqui? Que o módulo do vetor OZ, né, o 0Z, indicado por barra, barra, né, e o Z entre eles, então, barra, Z, barra, que é o nosso módulo, ou a letra grega Rho, que é parecido com P, que é essa distância da origem até que a gente chama de afixo, né? Que é esse ponto que a gente determinou com a escrita da parte real e a parte imaginária de um número complexo. Então, essa distância a gente já calculou na aula anterior sobre módulo de um número complexo. Então, a gente sabe calcular essa fórmula é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente já tem essa fórmula aqui. A mais bi sendo z diferente de zero, né? Então, a gente vai considerar um número complexo diferente de zero para poder trabalhar essa ideia de representação do afixo. O segundo ponto vai abrir um ângulo. Então, agora a gente vai ter um ângulo de referência entre a reta horizontal, que é o nosso eixo x, né, os valores reais, com o vetor OZ, né, que é essa ligação de O até o nosso afixo, que é o módulo. Essa abertura, ela vai ter um valor. Deixa eu representar aqui uma outra cor, só para vocês deixarem marcados aí. Esse ângulo, ele vale entre 0 e 2π, lembrando que 2π é 360, então nosso ângulo vai ser maior ou igual a 0 e menor que 360. Então, ele pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes. Bom, esse ângulo vai ser chamado de argumento de Z, é o argumento principal de Z, e a representação dele, a escrita dele é arg de Z. Então, o argumento de Z, desculpa, é o nosso ângulo. Então, nós temos a representação num plano cartesiano. Então, a gente tem as relações trigonométricas quando nós temos um ângulo, e aqui nós temos a ideia de um triângulo, né? Ó, vou colocar aqui para vocês. Um triângulo retângulo, que é o que está se apresentando para a gente, para esse estudo. A distância de 0 até A é o nosso A mesmo, e a distância de 0 até B, então esse lado é o nosso B. Como nós temos o ângulo, esse ângulo θ, né, que é o nosso argumento, B vai ser o nosso cateto oposto, o A, nosso cateto adjacente, e o módulo é a nossa hipotenusa. Então, a gente tem a relação trigonométrica. E aí, por isso que a gente determina que o argumento, que o módulo ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Logo,
o módulo de Z, o ρ, é a raiz de A quadrado mais B quadrado. A gente usa Pitágoras para definir isso, a gente já fez na aula anterior. A partir de agora, a gente vai usar as relações de seno e cosseno. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, né, aquele que forma o ângulo, pela hipotenusa. Então, cosseno do θ é o valor de A, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, aqui a gente tem a primeira relação. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nosso cateto oposto tem medida B sobre o módulo de Z. Lembrando que a gente está definindo o intervalo do ângulo entre 0 e 360. Tá bem? Então, a gente tem aqui as relações de seno e cosseno para essa marcação de um afixo no plano. Continuando, o que a gente vai ter agora é uma derivação dessas duas fórmulas. Então, tendo essas duas fórmulas, eu vou derivar de que maneira? Isolando o A e isolando o B. Quando eu isolo o A, na fórmula aqui, meu módulo de Z vai passar multiplicando o cosseno. Então, agora eu tenho uma fórmula para A. Então, A é o módulo cosseno de θ. E eu faço a mesma coisa em seno, isolo B. Então, agora eu tenho aqui o módulo de Z vezes cosseno, perdão, vezes seno θ. O que eu fiz foi apenas derivar, quer dizer, transformar essa relação trigonométrica que eu já tinha, agora isolando A e B. Para que isso? Para fazer uma substituição. Eu sei que o meu número complexo ele é escrito na forma Z igual... Deixa eu só fazer aqui. Z igual A mais BI. Então, no lugar de A, eu vou colocar módulo de Z cosseno θ. Aqui o valor de A. No lugar de B, módulo de Z seno vezes o I. E aí eu tenho módulo de Z nos dois termos. Eu coloco o módulo de Z em evidência. E aí sobra cosseno θ mais I seno θ. Só fez uma inversão. O I está multiplicando o seno, então ele passa para frente aqui multiplicando. E aí a gente fecha com a forma trigonométrica, ou chamada também de forma polar, de um número complexo. Quando eu quero escrever na forma trigonométrica, então eu vou usar o módulo de Z vezes a soma do cosseno de θ com I vezes o seno de θ. Então, essa é a relação para chegar na fórmula. O que a gente fez aqui foi, através do início do nosso estudo de coordenadas no plano cartesiano, converter esse plano cartesiano em coordenadas polares, quer dizer, trabalhando a ideia de trigonometria e chegar na fórmula. Agora a gente vai aplicar isso. Como a gente vai trabalhar a conversão de um número na forma algébrica, né, que é Z é igual a mais BI, e converter ele em módulo de Z cosseno de θ mais I seno de I. I seno de θ, desculpa. Para isso, a gente vai recorrer a alguns exercícios, né, alguns exemplos. Bom, diz aqui no exercício 20, né, o exemplo 20, determine a representação geométrica e a forma trigonométrica de número complexo dado em cada item. Então, eu tenho aqui 4 exemplos para a gente resolver. Primeiro, aqui a escrita dele,
Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou recortar ele. Escrever aqui embaixo. Eu vou fazer uma coisa diferente para vocês. Eu vou escrever aqui um passo a passo do que eu preciso para escrever ele na forma trigonométrica. Tá bem? Então, primeiro passo. Isso vai valer para todos, tá? Primeiro passo. Determinar os valores de A e B. O que eu preciso é observar a parte real e a parte imaginária e verificar quem são os valores reais. No caso do nosso A é 1 e nosso B é o raiz de 3. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo. Depois a gente vai resolver ele, tá? Só vou deixar anotado aqui para a hora que você estiver estudando, você assistir o vídeo novamente e relembrar dos passos, se for o caso. Então, primeiro passo é descobrir quem é o valor de A e quem é o valor de B. Depois, calcular um módulo de Z. Quer dizer, o módulo do número complexo. Como eu calculo o módulo do número complexo? O módulo do número complexo é igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso que eu preciso saber quem é A e B. Calculei o módulo. Terceiro passo. Vamos anotar aqui. Agora, encontrar o argumento. Encontrar o argumento. O argumento, ele é encontrado quando nós usamos cosseno e seno. São as formas trigonométricas para que esse ângulo apareça. Então, eu vou usar desse cálculo, sabendo quem é A, quem é B, quem é o módulo, o valor, para daí definir qual é o ângulo correspondente. Então, quando eu estou encontrando o argumento, quer dizer que eu quero saber o ângulo. Estou sendo bem didático aqui no escrever, para na hora que você for estudar saber o que você está precisando. Então, encontrar o argumento quer dizer que eu quero saber, uma vírgula aqui, que eu quero saber o ângulo. Tá? Bom, encontrei o módulo, calculei o módulo, desculpa. Encontrei o argumento, quarto passo é escrever o número complexo na forma trigonométrica. Então, são 4 passos básicos para que a gente consiga resolver, né? Nesse exemplo, ele fala para fazer a representação geométrica também. Então, eu já tenho o gráfico pronto, que eu vou só apresentar para vocês para visualizar, tá ok? Então, a gente vai ter em mente que eu preciso seguir esses passos para resolver todo e qualquer número na forma algébrica, como ele está aqui, para a forma trigonométrica, tá bem? Vamos lá. Então, agora o segundo passo. Vamos escrever aqui. Quem é meu A? Quem é meu A? É o Azinho. E quem é o meu Bzinho? Meu Azinho vale 1. E o meu Bzinho vale raiz de 3. Então, esse era o primeiro passo. Descobrir quem é A e B. Então, olho para o valor que está sozinho, é a parte real, é o meu A. O valor que está com I é a parte imaginária,
Então, o valor real é raiz de 3. Segundo passo, calcular o módulo. Então, o módulo de z, eu já vou fazer de uma maneira direta, é a raiz quadrada, e aí eu aplico o quadrado. Qual é o quadrado de 1? 1 mesmo. Mais. Qual é o quadrado de raiz quadrada de 3? Então, lembra lá, raiz de 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa, então, que raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu estou fazendo aqui só para lembrar da propriedade. Então, eu sei que a propriedade diz que o produto de raízes é a raiz do produto. Então, 3 vezes 3. Então, é raiz de 9, que dá 3. Fiz tudo isso só para mostrar que se eu escrever raiz de 3, que é uma raiz quadrada, lembra que é índice 2, ao quadrado, eu posso cancelar a raiz e ele sai direto como 3. Você não precisa fazer todo o processo, tá bom? Então, a raiz de 3 elevado ao quadrado, a gente sabe que ela dá 3. Bom, e a raiz de 1 mais 3 é a raiz de 4. Portanto, o nosso módulo dá 2. Estou guardando essas informações. Achei o valor de A e B. Para quê? Para calcular o módulo de Z. Calculei o módulo de Z. Para o terceiro passo, encontrar o argumento. Quem é o argumento? Vamos lá. O cosseno do ângulo. Então, aí um ângulo qualquer, né? A gente chama de θ. É o valor de A sobre o módulo de Z. Eu estou escrevendo a fórmula aqui, mas a gente não vai precisar escrever toda hora. Quem é o meu A? Meu A vale 1 e meu módulo de Z vale 2. Então, o cosseno do ângulo vale meio. Agora vamos escrever o seno do ângulo. O seno de θ é B sobre módulo. Então, todos os valores que eu tenho, se eu sigo esse processo, né, passo a passo, não tem segredo, gente. Não tem como você errar. Quem é o meu B? Raiz de 3 sobre 2. Bom, eu tenho o valor de seno e o de cosseno. Agora, eu preciso descobrir que ângulo tem cosseno no meio e seno raiz de 3 sobre 2. Aí você pode usar a sua tabela lá dos ângulos notáveis. Lembra lá? E tem a tabelinha 30, 45 e 60. Eu vou fazer bem grosseiramente aqui, que não é o foco da gente ficar agora, mas você pode ter a tabelinha aí do seu lado para ajudar. Então, a gente sabe é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E se você constrói ela com musiquinha, sem musiquinha, não tem problema. Aqui é a raiz de 3 sobre 2, aqui é a raiz de 2 sobre 2, e aqui é meio. A gente vai usar sempre seno e cosseno. Então, quem tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Então, quer dizer, o nosso ângulo, o nosso argumento que eu estou procurando é 60 graus. Então, passo a passo. Meu A e B. E calculei o módulo. Com A e B e o módulo, encontrei o argumento, os resultados. Tendo os resultados, eu vou ter o ângulo correspondente. Lembre-se, você vai ter sempre um ângulo que vai estar dentro de 30, 45, 60 ou sobre os eixos, né? Lembrando que aqui eu tenho 60
e 60 eu escrevo em radiano, que é a nossa escrita sempre, né, na forma de radiano. Então, a escrita trigonométrica é na forma de radiano. Então, é o nosso π sobre 3, né? Para dar 60 é 180 dividido por 3, então π sobre 3. Então, agora eu consigo fazer essa escrita. Como é essa escrita? Z, pela fórmula, é igual o módulo de Z. Eu estou pegando a fórmula que foi definida anteriormente. O cosseno do ângulo mais o I vezes o seno do ângulo. Essa fórmula a gente definiu anteriormente, aí no início da nossa gravação. Agora eu vou pegar os valores que eu encontrei e fazer uma substituição. Então, Z é igual módulo de Z, vale 2, vezes o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de π sobre 3, mais o I seno de π sobre 3. Essa é a escrita trigonométrica, tá? É assim que eu escrevo um número 1 mais I raiz de 3. Eu vou colocar aqui. Então, o I mais... Perdão. 1 mais I raiz de 3. Na forma trigonométrica fica 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Então, essa é a transformação que nós fazemos, tá? Agora, como fica isso graficamente, só para facilitar a visualização? Deixa eu recortar ele aqui, trazer ele para a imagem completa aqui. Quando você faz a representação geométrica, o que você faz? Meu A vale 1, deixa eu pegar ele aqui. Meu A vale 1, está aqui marcado no eixo X. Meu B vale raiz de 3, e essa é a representação geométrica. Você vai encontrar o seu afixo, né? Com par ordenado 1 raiz de 3. Calculou a distância de 0 até o afixo, né? Da origem até o afixo, e foi 2. E o ângulo de abertura é π sobre 3. É tudo isso que a gente calculou, está sendo representado geometricamente aqui para vocês, ok? Então, essa é o passo a passo para resolver da forma algébrica para a trigonométrica, sem muito segredo. O D, ele vai usar como menos 1 e 1, então eu vou ter um A e um B que vão estar também em um dos quadrantes. Observe que, sendo os dois positivos, os dois estão no primeiro quadrante. Quando eu faço menos 1 para x e 1 para y, é porque o desenho, eu vou pegar a imagem para vocês aqui, ele vai estar no segundo quadrante. E aí o ângulo vai ser maior que 90. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Calcular aqui qual é o módulo. O processo é exatamente igual. Eu quero fazer um exemplo com vocês, que é o C, que é a mesma coisa que o D também, tá? Vou fazer o C para vocês, mas ele vale para o D. Da mesma maneira que o A vale para o B, o C vale para o D. Vou colocar ele aqui e vou copiar o passo a passo para a gente usar aqui também. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu vou até trazer a parte de representação gráfica aqui para baixo também. A gente já faz uma coisa só. Depois eu explico aqui na parte gráfica. Vamos lá. Então, primeiro passo, definir quem é o meu... Opa, deixa eu voltar a cor aqui preta. Então, primeiro passo, definir quem é o meu A e quem é o meu B.
Meu A vale 0, porque não tem parte real, e meu B vale 2, né? Porque ele é 2i, então ele vale 2. Segundo passo, encontrar o módulo. Lembre-se que quando eu só tenho parte real ou só parte imaginária, eu não preciso calcular o módulo todo. É só falar que o valor é o módulo de 2, que é 2. Ele é direto, tá? Por quê? Porque ele está sobre o eixo. Desculpa que eu peguei o gráfico errado aqui, tá? Deixa eu desfazer aqui. Depois eu pego... Depois não, deixa eu já pegar o certo. Eu peguei o B e não o C. Desculpa aí, gente. Agora que eu ver. Por quê? 2i, se você observar graficamente agora, ele está sobre o eixo y. Nosso 2i está aqui. Então, por isso que não precisaria calcular o módulo. Mas vamos só montar aqui para vocês visualizarem. Que é o quadrado de A, que é 0, e o quadrado de 2, que é 4. Então, isso eu tenho que é a raiz de 4, que é o próprio 2. Então, por isso que eu falei que é desnecessário calcular o módulo quando eu só tenho parte real ou parte imaginária. Tá bem? Porque vai ser o próprio número, só que o módulo dele. Se fosse menos 2i, daria 2. Né? Lembre-se, módulo você não vai ter o sinal. Então, primeiro passo A e B, fizemos. Segundo passo, escrever o módulo. O módulo está aqui, 2. Agora, terceiro, descobrir o ângulo. Então, o cosseno do ângulo é o nosso A, que é 0, sobre o módulo, que é 2. 0 dividido por 2 dá 0. Né? 0 dividido por qualquer número sempre vai dar 0. E o seno do ângulo é o B, que é 2 dividido por 2, que é o módulo. Isso dá 1. E agora eu quero saber qual é o argumento, né? Qual é o ângulo? E aí eu tenho que lembrar do ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui rapidamente, só para a gente ilustrar os valores. Se você tiver alguma dúvida ainda em relação a isso, no canal no YouTube tem vídeos que eu tenho gravado e são dos mais atuais aí dessas 2 semanas, falando sobre ciclo trigonométrico, seno, cosseno, tangente. Então, vai dar uma olhadinha lá para você lembrar. Bom, aqui a gente tem o eixo dos cossenos e aqui a gente tem o eixo dos senos. Onde o cosseno é 0, o 0 está aqui na origem, então o cosseno é 0, e o seno é 1. O seno é 1 aqui em cima, no 90 graus. Então, o ângulo é 90 graus, porque é esse, vou mudar de cor aqui, seria esse pedaço aqui, que é o que aparece aqui na nossa figura. Se você fizer um esboço do seu número na parte geométrica, você já tem noção do valor do ângulo. Dá para ter noção. Eu vou fazer um vídeo depois especial só falando sobre isso, tá? Então, no nosso ângulo aqui, ele é 90 graus. Então, 90 graus é igual a π sobre 2, né? 180 dividido por 2 em radiano. Deixa eu melhorar esse radiano aqui, né, gente? Bom, primeiro passo, A e B. Segundo, calculei módulo. Terceiro, encontrei qual é o ângulo que eu queria. Quarto, escrever o número. Então, Z é igual. Eu vou direto, o módulo de Z é 2.
vezes cosseno do ângulo é o cosseno de π sobre 2, é 90, mais I, que é o complexo, vezes seno de 90, e π sobre 2. Pronto, já fiz a escrita na forma trigonométrica. Está aqui na nossa representação. Graficamente, eu tenho de 0 até 2. Então, o módulo é 2, o ângulo é 90 graus. Então, está a escrita dele aqui. Tá ok? Bom, fizemos o quê? Pegamos um número na forma geométrica, na forma algébrica e convertemos ele na forma trigonométrica. E se eu tivesse a seguinte situação, ele escrito na forma algébrica, nossa, inverti de novo, tá difícil hoje em dia. Então, vamos lá. Se eu tivesse esse número na forma trigonométrica e quisesse escrevê-lo na forma algébrica, como eu vou fazer? Na realidade, é muito simples. Para fazer o contrário, é a parte mais fácil. Z igual a 2. Eu poderia fazer o passo a passo invertido, tá? Mas eu não vou fazer isso. Vou ensinar vocês a fazerem direto. Π sobre 4, vocês sabem quanto vale? Então, π sobre 4 é 180 dividido por 4. Dividir por 4 é dividir 2 vezes por 2. Então, 180 por 2, 90. 90 por 2, 45. Beleza. Isso aqui é só para você saber, tá? Se você já sabe mentalmente, não tem essa necessidade. Se você está estudando, tem dificuldade em fazer essas conversões, a gente faz isso. Π é 180, divide por 4 e eu acho o ângulo. Aí eu vou lá na minha tabelinha e vejo quanto vale cosseno de 45. Aí você vai observar que na sua tabela, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Mais o I vezes. Quanto é o seno de 45? Também é a raiz de 2 sobre 2. Agora você vai fazer a coisa mais difícil do mundo, que é fazer uma distributiva. Observe que eu não precisei fazer o passo a passo para descobrir quem era o argumento, quem vão ser o meu A e B, para depois escrever. Você faz uma substituição direta e você sai já com o resultado. Então, agora, eu vou fazer o 2, que está multiplicando esses dois termos, fazer a distributiva. 2 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá raiz de 2. Porque você vai cancelar esse 2 com esse 2. Quando você multiplica e divide, você pode dividir e multiplicar. 2 dividido por 2, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Mais e aqui eu vou ter o mesmo resultado, né? Porque vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, vai dar o próprio raiz de 2. Pronto. Você escreveu o número que estava na forma trigonométrica de forma algébrica agora. Tá bem? Então, é uma maneira bem prática de fazer. Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é importante a gente fazer esses exemplos, tá? Para facilitar depois na hora que você estiver estudando, montando exercício, estudando para o vestibular, Enem, entre outras coisas. A gente vai fazer a mesma coisa agora para esse outro. Só que observa que o ângulo ele não é um ângulo direto, né? Já chegou no 45, ou no 30, ou no 60. 7π sobre 6, tem uma maneira também que eu explico, inclusive nos vídeos que tem lá na parte de trigonometria, que eu sei que π sobre 6 é 30. Olha, essa parte aqui é 30 graus.
Então, eu sei que esse ângulo corresponde a seno, cosseno, tangente, tudo de 30. O ângulo que eu tenho é 7 vezes 30. O ângulo é 210. É importante que eu saiba isso. Mas quando eu for ver os valores de seno e cosseno, para aí responder a minha questão, eu vou observar o 30 graus. Por que é importante eu saber qual é o ângulo, que é 210? Pelo sinal que você vai usar. Então, observa comigo. Quando você está no 210, no ângulo 210, ele está aqui no terceiro quadrante. Aqui estaria 210 graus. Ele está aqui no terceiro quadrante. Que sinal tem cosseno no terceiro quadrante? Ele é negativo. Seno no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, só de você esboçar um gráfico, né, de você esboçar um desenho aqui, só para mostrar que ângulo que é. Porque eu sei que são os valores de 30. O seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, tudo bem, eu vou vir aqui e vou colocar esses valores. Mas se eu não observar a posição do ângulo que ele me deu, eu vou errar no sinal. Então, quando eu coloco aqui que o cosseno de 7π sobre 6, que é cosseno de 210, que é o mesmo cosseno de 30, então cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais o i vezes o seno de 30 graus, que é 210, que é a mesma coisa, que é meio. Se eu não observar o sinal e ficar só observando que deu 30, eu erro no cálculo. Eu tenho que observar que se ele está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Tá bem? Então, isso é importante para a gente. Agora, eu vou calcular. 8 vezes, lembra, eu vou fazer a distributiva. 8 vezes menos raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que dividir 8 por 2, que dá 4. Então, isso aqui vai dar menos 4 raiz de 3. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai dar menos também. 8 vezes 1, 8, por 2, 4. 4 vezes i, 4i. E aí eu escrevi o número na forma algébrica. Então, é esse cuidado que tem que ter na hora de você pegar o ângulo. Ele pode sair direto, ou você vai ter que verificar qual é o ângulo correspondente, né, a redução ao primeiro quadrante, e verificar quais são os sinais que ele está na posição original. E aí você escreve. De novo, tem vídeos lá no canal para você rever como faz essas transformações. Tá ok?